Eu quero pensar com você neste momento no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 ao 15. Diz assim: a multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E é por isso que eu quero falar sobre a visão do reino de Deus, uma visão vinda do céu, uma visão vinda de Deus. Nós percebemos que as grandes mudanças, elas eram sempre resultados de ações de homens visionários. Nós temos, por exemplo, a reforma em 1517, a reforma protestante, onde que homens visionários, eles então lutaram em favor da verdade e em função também que a igreja voltasse às suas práticas da igreja primitiva. Nós temos também um grande exemplo também de Martin Luther King, o qual ele, no ano de 1963, ele ficou conhecido pelo seu grande sermão intitulado I Have Dream. Eu tenho um sonho de igualdade racial, o sonho do negro poder votar, do negro poder entrar na cidade do branco, né? E isso favoreceu naquela época e favorece até hoje a luta pela igualdade social. Mas o que é visão? Visão é um retrato mental claro quanto ao futuro. Visão é a capacidade de enxergar o que a maioria das pessoas elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar. Nós temos exemplos na Bíblia onde que Deus deu a visão para os seus líderes. Nós temos o exemplo de José no Egito, nós temos o exemplo que Deus deu a visão de uma arca para ser construída para Noé. Nós temos o exemplo que Deus deu a visão para Abraão de um povo, de uma nação. Nós temos o exemplo do rei Davi, que Deus deu então a visão dele de um reino estabelecido. Esse reino que se concretiza em Jesus quando ele diz: é chegado o meu reino. Jesus é o rei. Então Jesus, ele chegou e implantou o reino de Deus. Ele implantou a sua visão para a sua igreja, para o seu povo, para o mundo. Então, a visão que nós devemos ter como líderes é a visão do reino de Deus. Não a visão pessoal, mas a visão do reino de Deus. Porque a visão, ela nos faz ver coisas não como elas estão, mas como elas podem ficar. Então, meus queridos, esse texto fala sobre a visão do reino de Deus, e aqui aparecem algumas visões também
A primeira visão que eu consigo ver no texto está no verso 2. Seguia-o numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. A primeira visão que eu vejo aqui foi a visão da multidão. Como que essa multidão via Jesus? Essa multidão, a visão da multidão era uma visão de necessidade. A multidão, ela viu em Jesus a esperança da cura física, a cura emocional, a cura espiritual, né? Essa multidão, eles viram em Jesus a resposta para os seus males, para as suas dores. E por isso essa multidão estava atrás de Jesus. Onde Jesus estava, essa multidão estava atrás. Diz a Bíblia que uma numerosa multidão, né, seguia ele porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos, né? E não é diferente hoje também. Nós buscamos Jesus porque Jesus é a resposta, né? Nós, pastores, levamos a palavra de Deus, né, para a nossa igreja, para as pessoas, porque Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é a cura física, ele é a cura emocional, ele é a cura da depressão, ele que liberta. Então, onde Jesus estava, as pessoas seguiam Jesus. Uma segunda visão que nós encontramos no texto ainda foi a visão do próprio Cristo, do próprio Jesus, está no verso 5. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? A segunda visão que eu encontro no texto é a visão de Jesus. Qual era a visão de Jesus? A visão de Jesus era uma visão de atender às necessidades do ser humano, né? A visão de Jesus que eu vejo aqui era uma visão de compaixão e graça. Jesus tem compaixão e graça, porque o objetivo do livro de João era mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido de Deus, que Jesus era o próprio Deus encarnado em nosso meio. Então, a visão de Jesus sempre foi de quê? De graça, de misericórdia. Então, Jesus se preocupa com as pessoas. Jesus, ele quer nos alimentar. Então, Jesus, ele faz uma pergunta, então, né, para Felipe: onde nós vamos comprar pão para essa multidão? Diz a palavra de Deus que era quase 5.000 homens, né, multiplicando isso por crianças e mulheres, cerca de 20.000 pessoas. Mas diz a palavra de Deus que Jesus estava provando, né, testando o seu discípulo Filipe ali. E Filipe, então, ele responde no verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Aqui nós vimos agora a visão de Filipe. Qual foi a visão de Filipe? A visão de Filipe, diante daquela multidão, foi o quê? Ele disse: olha, não basta, a gente poderia ter 200 denários. Denários era um dia de serviço, portanto, quase um ano de serviço. Ô Senhor Jesus, não tem como comprar, a gente não dá para dar nem um pedacinho, não tem como, nós não temos como atender, nós temos que despedir essa multidão. Aí, que visão era essa de Filipe? Era uma visão das impossibilidades, era a visão da escassez, era uma visão, restritiva, porque Filipe, ele estava focado, né, no problema. A visão dele estava limitada, né? Não é possível, nós não temos condições. Essa visão das impossibilidades não é a visão do reino de Deus. É uma visão de escassez, de que falta tudo, que tudo vai acabar, que não vai dar certo. Ou seja, é uma visão que não está dentro dos planos de Deus. Mas ainda uma quarta visão que nós encontramos também no texto está no verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Olha a visão agora aqui, a visão do André.
a visão do André melhorou mais um pouco, né? Melhorou mais do que a visão de Felipe, né? Que já falou, ó, dispensa o povo que não, dinheiro nenhum compra aqui pães para alimentar esse povo, dispensa esse povo. Mas já André falou, ó, tem um rapaz aqui, o Senhor Jesus, mas ele tem tão pouco nas suas mãos, né? Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então a visão do André também foi uma visão também limitada, uma visão que estava focada no problema e não a solução. Ele não conseguia ver a solução do problema e também era uma visão limitada. Nós pregamos sobre fé, nós pregamos sobre esperança e muitas vezes nós não usamos a nossa fé, nós não confiamos no Senhor. Nós temos que pedir a Deus para ampliar a nossa mente, a nossa visão, a nossa fé no Senhor Deus. Mas ainda, em quinto lugar, nós conseguimos ainda ver a visão desse rapaz, que a Bíblia diz que é um garoto, em outras traduções um menino. Então diz a Bíblia na minha tradução que está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Ou seja, que rapaz foi esse, né? Nós não sabemos quem era esse rapaz, mas essa visão é uma visão de fé. Uma visão de fé. Aquele rapaz, ele poderia esconder os seus 5 pães e 2 peixinhos e comer sozinho, que ele sabia que esses 5 pães e 2 peixinhos não iria resolver o problema, mas ele decidiu pegar o pouco que ele tinha e colocar nas mãos de Jesus. O pouco que temos nas mãos de Jesus se transforma em muito, né? Esta é a visão, é uma visão de amplitude, a qual a gente passa a confiar que o pouco que temos pode ser muito nas mãos do Senhor. E o que você tem, meu amado irmão? O que você tem nas suas mãos? A palavra de Deus nos diz em 2 Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz a palavra de Deus no versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em sua casa. Eliseu, o profeta, pergunta, o que você tem na sua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um de seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Olha que bênção. A visão dela era uma visão de escassez. O profeta perguntou para ela, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Ela tinha a casa dela, ela tinha a família dela, ela tinha o profeta e ela tinha Deus, mas a visão dela estava cega. Ela olhava a escassez, ela olhava as impossibilidades. A visão dela, a mente dela estava tomada pelo negativismo, né? Não estava tomada pela fé. E aí então o profeta então realiza o milagre, a qual o azeite começou a chegar naquelas vasilhas e foram enchendo vasilhas de tal maneira que pediram emprestado os vizinhos, e chegou um momento que não tinha mais como encher porque já tinha enchido tudo. E depois que encheu tudo, ela fala para o profeta o que aconteceu. Ele falou, muito bem, agora você tem alimento e agora você pode ir para o mercado vender azeite, que você vai ser uma comerciante de azeite agora. E agora ela começou a ganhar dinheiro, pagou as suas dívidas e falou com ela, agora você vive do resto. Visão do reino de Deus. Deus, ele quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar o seu ministério.
creia na palavra do Senhor, tenha uma visão de abundância, uma visão de prosperidade, tenha uma visão do reino de Deus. Jesus abençoou aquela multidão com pães e peixes. E Jesus não deu um alimento, um pouco de alimento. Diz a palavra de Deus que o povo se fartou, o povo se alimentou, que houve sobras. Porque a visão do reino de Deus é uma visão de abundância, de crescimento, de graça, de saciar as necessidades das pessoas. Jesus então sacia as necessidades de quase 20 mil pessoas. Mas depois que as pessoas são saciadas, nós vimos mais uma visão que Jesus nos ensina no reino dele, é a visão da economia. É isso mesmo, a visão do não desperdício. Porque ele fala, olha, recolhe os pedaços que sobrou, tá bom? Coloque em 12 cestos, talvez simbolizando aí os apóstolos, né? E eles então agora recolhem esses pães. Qual a lição que nós tiramos aqui dessa visão do reino de Deus nesse propósito aqui? A primeira verdade é que o Senhor é farto. Ele cuida de nós de maneira que não vai faltar nada, vai sobrar. Porque é a visão da multiplicação, é a visão do reino de Deus. Seja fiel a Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu ministério, Deus cuida da sua família. Outra visão que nós temos que é a visão da economia. Os tempos são difíceis, precisamos economizar, não podemos esbanjar, né? É tempo de economia, é tempo de evitar os desperdícios. E isto faz parte do reino de Deus. Esta visão é a visão do reino de Deus. Agora eu quero concluir a minha palavra dizendo para você qual a visão que rege a sua mente. Qual a visão que você está tendo? Você está tendo a visão das impossibilidades ou a visão da possibilidade em Deus? Qual a visão que você tem tido? Você tem tido uma visão humana? Ou você tem tido uma visão do reino de Deus? Uma visão de pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos do Senhor. Confiar que Ele vai multiplicar isso em um milagre, vai realizar um milagre na sua vida. Então, eu creio que nós precisamos pedir a Deus para que Ele possa ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão. O meu desejo neste momento é que Deus abra a sua mente, que Deus abra o seu coração com essa palavra, para que o Espírito Santo mostre para você a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz em Romanos 12, 2, parte B, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos de uma transformação na nossa mente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, parte C, diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter a visão do reino de Deus, né? Há um ditado popular japonês que diz que crise é igual a oportunidade. A pandemia bateu em nossa porta, mas as oportunidades surgiram também. Temos que ampliar nossa visão, temos que orar e falar, Deus, como o Senhor quer me usar? Me use, Senhor. Eu tenho pouco, mas eu posso ser um instrumento nas suas mãos. Que você tenha uma visão do reino de Deus. Que nós deixemos de lado a visão da escassez, a visão de Felipe, a visão de André, da impossibilidade. Não posso, eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso, de onde eu vou tirar? Não. Que nós tenhamos uma visão correta do reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço e fique com Deus.